Olá, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Gabriel Davi. Eu venho nesse momento aproveitar esse meio de comunicação que nós temos chamado internet, através de YouTube, Facebook, através de Twitter, e trazer para vocês uma palavra da parte de Deus. Sei que muitas palavras são longas e a gente às vezes não tem nem tempo de olhar. Mas hoje eu quero trazer um novo conceito de mensagem. Vamos começar a pregar o Evangelho de forma rápida e eficaz. A palavra que eu trago hoje para você, eu creio que é uma palavra que todos se perguntam. Todos que eu digo é de todas as doutrinas, de todas as religiões, cristão, católico, espírita, independente. A palavra é a seguinte: o que Deus ou o que Cristo realmente espera ou realmente quer do ser humano? Para obtermos as respostas para essa pergunta, eu creio que deveremos fazer várias perguntas. E é o que vamos fazer a partir de agora, nesse estudo, nessa mensagem, para que você possa ser abençoado por Jesus Cristo verdadeiramente no seu coração. Pois bem, para buscarmos e entendermos o que realmente Deus quer ou Cristo quer, deveremos buscar subsídios na própria palavra de Deus, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. Mas a primeira pergunta que devemos fazer é: a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Para que isso fique esclarecido a todos vocês, vamos fazer uma breve leitura no livro de 2 Pedro, Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está dizendo que nenhum homem falou nada porque quis, não é criação de homens, e sim os homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos também o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça. Se Pedro falou que tudo que foi dito nesse livro é inspirado pelo Espírito Santo, e se Paulo está completando dizendo que tudo que tem nesse livro é bom para que o homem seja educado, para que o homem seja instruído, então sabemos que esse livro verdadeiramente é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. E se este livro é a palavra de Cristo, meu irmão, e a palavra de Deus, todas as respostas que precisamos para saber sobre Deus está aqui. Como sabemos, a Bíblia, a palavra de Deus, é dividida em dois tempos, em duas etapas distintas: o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo, composto por 39 livros que vão de Gênesis a Malaquias, que nos retratam as histórias dos heróis do passado, dos juízes, dos reis, dos grandes profetas, além de todas as promessas sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador do mundo, Jesus Cristo. E o Novo Testamento, por sua vez, composto por 27 livros, de Mateus a Apocalipse, que nos traz os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e dos discípulos, além de nos contar sobre a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e nos falar tudo sobre a sua volta. Além do livro da Revelação,
entregue ao apóstolo João, a qual conhecemos por Apocalipse. Creio que a primeira pergunta que devemos fazer dentro do nosso tema é a seguinte: devemos seguir o Antigo Testamento, que representa as leis, ou devemos seguir o Novo Testamento, que significa a graça? Para isso, vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 3 ao 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meu irmão, está respondida a nossa pergunta. O fim da lei é Cristo. O Antigo Testamento, ele não vem nos dizer o que devemos ou não fazer. O Antigo Testamento, ele nos serve de base para que possamos fortalecer a nossa fé com grandes histórias de grandes profetas, de grandes reis, como o rei Davi, como o profeta Isaías, como o próprio Moisés. Mas o fim da lei é Cristo. Se fizermos um grande estudo do Antigo Testamento, vamos descobrir que ele veio inteiro nos contando sobre a vinda do Messias. A partir do momento que o Messias, o Cristo, nasce, o Antigo Testamento se cumpriu. Por isso hoje dizemos para todo mundo que vivemos na época da graça. A primeira resposta já temos. A partir dela vamos seguir a nossa busca para sabermos o que Cristo realmente quer do homem. Qual a lei, a ordem ou o ensinamento deixado por Cristo para nós? Essa pergunta tem que ser respondida, porque se devemos seguir ao Novo Testamento, se devemos seguir o que Cristo ensinou, se devemos seguir a vinda do Messias e a ressurreição de Cristo que nos leva à vida eterna, então ele deve ter deixado alguma coisa para nós. Ou de repente isso anula todas as leis e vivemos hoje como queremos. Com certeza não é isso, né? A gente sabe que nós sabemos que Cristo deixou algumas leis para nós. E eu creio que a principal de todas elas a gente pode encontrar no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 34 até o versículo 40. Se nós lermos o título dessa passagem, nós já entenderemos o que estaremos lendo. O título nos diz assim: o grande mandamento. E sucedeu que um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Veja bem, meu irmão, o que Jesus respondeu para os fariseus. E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e todos os profetas. O que Cristo nos deixou com esses dois mandamentos? Meu irmão, doutrina, leis, regras, o que você deve, não deve fazer. A palavra de Deus nos deixa bem claro que devemos ensinar, que devemos amar, não que devemos impor. Nem Cristo impôs nada. Ele deixou bem claro que nós temos o livre-arbítrio. Você sabia que Cristo no Novo Testamento falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Ele apenas ensinou, ele disse: esse caminho nos leva para cá, que é a vida eterna. Esse outro caminho mais largo nos leva para cá, que é a perdição. Siga o caminho que você quiser. Então, o que devemos tomar posse e entendermos sobre isso? Ele deixou um mandamento para que nós tomemos nossa decisão. E não que a doutrina, olho por olho, dente por dente, nos leve. Continuando, irmãos, numa longa pesquisa, nesses anos que eu sou estudante da Bíblia, no meu ensino sobre teologia, que me deu direito a esse anel, que não me deixa mais sábio do que ninguém, nem menos sábio.
mas apenas me deu mais fome de comer esse livro aqui. Esse livro que nos ensina. Eu encontrei 3 finalidades, apenas 3 finalidades do homem na terra. Primeira finalidade, louvar a Deus. Esse dom foi dado a nós, e esse dom pertencia a Lúcifer. Lúcifer era o anjo que louvava, o querubim ou o arcanjo, como você quiser interpretar, que louvava a Deus. Com a queda de Lúcifer, Deus criou o ser humano e nos deu uma chave brilhosa, que é a chave da adoração. Como tudo que eu estou falando para você tem embasamento bíblico, nós vamos abrir para saber sobre louvar no livro dos Salmos, no capítulo 150, que diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua graça. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. O salmista Davi deixou bem claro: tudo quanto tem fôlego tem que louvar a Deus. Com o que você puder, se for com a sua voz, se for com o seu corpo, se for com os seus atos, com a sua atitude, louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus, louve a Deus, para isso nós fomos criados. Segunda finalidade do ser humano na terra: testemunhar a Jesus Cristo. Após a morte e ressurreição do nosso Cristo, nós temos a missão, a sublime missão de testemunhar ao próprio Cristo na terra. Para isso nós achamos no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 11 e 12, que nos diz assim, dizendo Deus, certo? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Está vendo, meu irmão? Quem é a testemunha? Nós somos a testemunha. O que temos que fazer nessa terra? Testemunhar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como façamos isso? Como se testemunha Jesus Cristo? Quando encontrar uma pessoa na rua, meu irmão, você já parou para dizer: sim, Jesus Cristo existe. Jesus Cristo fez um milagre na minha vida, Jesus Cristo mudou a minha história, Jesus Cristo salvou meu pai, Jesus Cristo salvou minha mãe, minha vida mudou, minha família parou de brigar. Você tem testemunhado Jesus Cristo na sua escola, jovem? Você tem testemunhado Jesus Cristo no seu serviço, meu irmão? Ou quem sabe pessoas que trabalham com você há 10, 12, 20 anos nem sabem que você é cristão ainda. Nós devemos testemunhar a Jesus Cristo enquanto existimos e por onde passarmos nessa terra. Não se esconda disso. Cristo deixou bem claro que quem negá-lo perante os homens, ele o negará perante ao Pai. Então, meu irmão, testemunhe Jesus Cristo, testemunhe aonde você passar. Aonde você passar, seja testemunha de Cristo, do seu amor sem fim. O terceiro motivo para qual nós fomos criados, que eu encontrei, biblicamente falando, aqui, está aqui, eu estou falando e mostrando. Pregar o Evangelho. A Bíblia nos diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, a todos aqueles. A toda criatura não quer dizer para você pregar o Evangelho para leão, até porque se você for na África pregar o Evangelho para leão, o leão vai te comer. Não quer dizer pregar o Evangelho para cachorro, para árvore. Criatura, se você procurar subsídios bíblicos, a Bíblia de Jesus Cristo próprio falou que todos são criaturas de Deus. Mas aquele que o aceita como único e suficiente Salvador e Senhor, a ele será dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, meu irmão, criaturas são todas as pessoas que não aceitaram Jesus ainda.
Bom seria que fosse eu que estivesse falando, que você que não aceitou Jesus ainda é criatura. Se fosse eu que estivesse falando, meu irmão, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não sou o Espírito Santo. Eu vou morrer, acabou o que eu falei. Mas, meu irmão, quem está falando é a palavra de Deus. Essa não falha. O terceiro, certo? Então, se nós temos que testemunhar e pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que pregar o Evangelho é levar as boas novas. Evangelho significa boas novas. Pregar o Evangelho de Cristo significa levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas. Isso nós encontramos no livro de Marcos, no capítulo 16, lá no finalzinho, no versículo 15 ao 18. Este versículo nos conta da primeira aparição de Cristo aos apóstolos depois da sua ressurreição. Presta atenção, meu irmão. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Eu peço sua atenção dobrada nesse momento. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Não é eu que falei, meu irmão. A Bíblia diz que foi o próprio Cristo que falou. Devemos pregar o Evangelho. Você sabe o que é pregar o Evangelho? Não é botar uma faixa no seu peito dizendo Cristo vive e sair pela rua. Pregar o Evangelho é dar bom testemunho, dar bons exemplos. Se você parar um pouquinho para analisar a verdadeira e a real situação, eu não tenho uma mega estrutura de filmagem, eu não tenho um local apropriado, eu tenho um ministro da minha igreja que está aí atrás da câmera filmando, que você não está vendo, mas eu não estou preocupado se eu tenho a melhor estrutura. Eu tenho Deus comigo e eu preciso pregar o Evangelho. Você também tem que pregar o Evangelho, meu irmão. Vamos fazer um exército. Vamos fazer com que Lúcifer se envergonhe por onde a gente passar. Não vamos ficar escondidos atrás do nosso computador em casa. Eu amo Deus. Não, é botar a cara na rua, meu irmão. É fazer a diferença. É deixar o seu nome gravado na parede da sua geração. Para que as gerações vindouras comecem a olhar e dizer: esse foi diferente. O que Paulo, Pedro, Lucas, Tiago, João tinham, que eu e você não temos, você sabe? Eu vou te falar: nada. Eles apenas disseram assim, ó: eu me ponho na brecha. Eu me ponho nessa situação de estar disposto a morrer pelo meu Cristo. O dia que você fizer isso, sua vida vai mudar. Eu não estou te falando pela minha palavra, que eu já disse que a minha palavra é vã. Eu estou te falando pelo poder da ressurreição de Cristo. Vamos pregar o Evangelho, não importa qual a sua igreja, não importa qual a sua religião, não importa, pregue a Cristo. Você verá um milagre na sua vida, meu irmão. Eu sei que após ouvir essa mensagem, você estará fazendo algumas perguntas para você mesmo. E eu sei disso, não porque eu sou adivinho, porque nós cristãos não somos adivinhos. A gente quer um Deus que sabe tudo. E Deus não é adivinho, viu? Deus não é mágico. Mr. M, Deus não é Mr. M. Deus sabe de todas as coisas. Você deve estar perguntando assim, ó, depois de várias doutrinas que pregaram para você, e talvez ouvir o falar seja de uma forma mais fácil para você, porque eu sou jovem, eu sou um pastor jovem. Eu sei que comigo talvez você terá liberdade de falar várias coisas que com o seu pastor na sua igreja você não consegue falar. E talvez alguns pastores também estarão me criticando por eu ser jovem. Meu irmão, ore, meu irmão, em vez de me criticar. Eu estou pregando a palavra de Deus. Antes de me criticar, lembre, quando trouxeram uma mulher adúltera para Jesus julgar, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembre-se você, que é bom de Bíblia, que é conhecedor da palavra. Quem foi os primeiros a largar as pedras? Os mais velhos. E você sabe por que isso? Você estuda a Bíblia? Os mais velhos largaram as pedras primeiro porque tinham mais pecados. Não estou dizendo que sou mais santo que você, apenas quero dizer: deixa eu pregar o Evangelho. Eu fui chamado para isso. Você deve estar se perguntando: pastor, o que devo vestir? Pastor, o que eu posso ou não posso comer?
Pastor, aonde eu posso ir, meu irmão? Isso eu quero te falar no poder da palavra. Isso vai muito além de doutrina, de dogma, de preconceito. O que você deve vestir, o que você deve comer, onde você deve ir, é vergonha na cara. Você não é filho de Deus? Você pode ir onde você quiser. Deus falou que esse mundo inteiro é dele. E ele entregou para nós. Ele disse: dominai e sujeitai a terra. Então o que eu lhe digo, meu irmão? Não deixe homem dizer aonde você pode, o que você pode ou o que você não pode fazer. Jesus Cristo falou: se teu coração não te condena, eu não te condenarei. Sabe o que isso quer dizer? Apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios 6 e 12, ele deixou bem claro a continuação disso, onde ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas você pode. Mas se você fala com Deus, se você conhece a Deus, se você tem o dom do Espírito Santo, ele te toca e te fala: isso é lícito, isso não é lícito, isso te convém, isso não te convém. O que eu quero deixar bem claro para o povo que tem assistido essa mensagem é o seguinte: você tem que louvar a Deus, você tem que ser testemunha de Deus, você tem que pregar o Evangelho. Você está fazendo isso, amém, meu irmão? Amém. Então quer dizer que o centro de Umbanda para o cristão é pecado. E se Deus mandar você ir lá dentro pregar que tem alma para ser salva lá? Não, meu povo não pode entrar. Quem é você? Um dia Deus vai pegar esses fariseus e vai botar ele no lugar dele. Certo? Meu irmão, faça o que Deus lhe mandar. E outra coisa que muita gente tem me perguntado pelas ruas, talvez por eu ser novo, como já falei, é sobre sexualidade. Ah, meu irmão, vou ter que falar sobre sexualidade, viu? Meu irmão, desde que você seja casado, como a palavra de Deus manda, onde um homem se juntará com uma mulher e serão um só corpo, onde uma mulher se juntará com um homem e serão só um só corpo, não tem pastor que tem que te dizer o que pode e o que não pode. Aonde você pode botar sua mão dentro do seu quarto com seu marido ou com sua esposa, aonde você pode botar sua boca, aonde você pode encostar o seu corpo, ninguém tem nada a ver com isso. A Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro na Bíblia, que o homem não sentirá mais prazer no seu corpo, e sim a mulher sentirá, e a mulher não sentirá mais prazer no seu corpo, e sim o homem sentirá. Meu irmão, não deixe dogmas religiosos fazer você se privar de muita coisa para que depois o diabo venha lhe tentar e você venha cair em tentação, procurando uma rua que você não tem em casa. Meu irmão, seja feliz com a sua esposa. A família é um presente que Deus lhe deu e ninguém tem nada a ver com isso. Mande reclamar com Deus, certo? Então, meus irmãos, no poder da palavra, no poder da ressurreição de Cristo, eu quero lhe dizer: nunca esqueça, louve a Deus, honre esse dom que Deus nos deu, louve a Deus, primeiro. Segundo lugar, seja testemunha de Cristo. Seja testemunha, eu sou testemunha de Cristo, Ele é o meu Senhor. Seja testemunha. E em terceiro lugar, para terminar essa mensagem, pregue o Evangelho. Não importa como, com a estrutura dessa minha, num local de madeira, com uma câmerazinha caseira, não importa. Pregue o Evangelho, que disso virá o seu galardão. Pregue o Evangelho. E o que eu lhe peço é o seguinte: ore, meu irmão, ore a Deus, que Deus lhe responderá às suas perguntas. Ele tem respondido as minhas, e você sabe disso. Meu irmão, se você está precisando de oração, eu quero lhe dizer, o número que consta na tela é o número do meu telefone pessoal. Você enviando mensagem com o seu nome e seu pedido, ele vai entrar aqui no caderno de oração, onde nós temos, junto com o meu pessoal, levado ao monte, onde nós temos orado em todas as reuniões, temos feito grupo de oração para orar, e Deus tem feito milagres. Muito em breve nós vamos começar a botar aqui o testemunho das pessoas, para que você possa ver o que Deus tem feito na vida de muita gente, através da mensagem de Deus. Meu irmão, o que eu lhe peço nesse momento é o seguinte: tenha fé, louve a Deus, pregue o Evangelho e seja testemunho de Cristo. O demais, todas as coisas lhe serão acrescentadas. E o que eu desejo do fundo do meu coração é que Deus tenha lhe tocado, e que essa mensagem tenha servido para que você tenha sido abençoado. Nesse momento eu vou fazer uma oração,
e que Deus continue lhe abençoando. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu venho te pedir, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Pois a tua palavra diz no livro de Isaías que Deus não escuta oração de pecador. Deus, eu venho te pedir, Senhor, que cada pessoa, ó Deus, que tenha visto, Senhor, essa mensagem, não sei onde, na internet, de repente no YouTube, no Facebook, no Twitter, que essa mensagem possa servir, Senhor, de bênção, de refrigério para a sua alma. Pai, toca na vida de cada um que está nos vendo nesse momento, Senhor. Nos permita, Senhor, continuar te louvando, continuar pregando o teu evangelho, Senhor. Nos permita continuar sendo tuas fiéis testemunhas, Senhor, dizendo que nós cremos em ti, que tu tens feito por nós, ó Deus. Pai, fica conosco, que onde quer que nós colocamos nosso pé possa prosperar e onde nós tocamos nossas mãos seja abençoado. Pai, dá-nos poder e autoridade, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, sermos bênçãos da tua palavra. É o que eu te peço no poder da tua ressurreição e pelo sangue do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Até a próxima.